estou aqui em uma aula sobre anatomia do pâncreas. E eu aqui vou fazer essa exposição para vocês. Vamos entender um pouquinho dessa glândula, seus aspectos morfológicos e, por que não, entender um pouquinho de como ela funciona, né? Então, nessa imagem inicial aqui que eu estou mostrando, a gente verifica o pâncreas em destaque. Ó. O pâncreas está aqui em vermelho, né? Um tom meio rosado assim. E no seu local de origem, né, no seu local natural no nosso organismo. Ele vai estar no espaço entre diversas vísceras dividindo esse espaço, com um monte de coisas que a gente vai ver a partir de agora. Então é o seguinte, gente, para começar a nossa aula, a primeira coisa que a gente precisa saber, normalmente quando a gente vai estudar um órgão, é para que ele serve, né? Qual é a função desse órgão no nosso corpo? Por isso que muitas vezes quando a gente estuda anatomia, a gente acaba puxando um pouco da fisiologia também, até para tornar o assunto mais interessante, mais relevante, né? Então, para que serve o pâncreas, gente? Então, o pâncreas, ele é uma glândula. Então, quando a gente diz que um tecido é uma glândula, ou um órgão é uma glândula, significa que ela secreta algum material, secreta alguma substância. E no nosso organismo a gente classifica as glândulas basicamente de duas formas. A gente tem glândulas que a gente chama de exócrina e a gente tem glândula que a gente chama de endócrina. Isso deve-se ao destino do material que é secretado por essa glândula. Então, se eu tenho uma glândula que secreta um material que vai para fora do corpo ou que vai dentro de um espaço, eu digo que essa glândula é exócrina. Por exemplo, as glândulas sudoríparas secretam suor, o suor vai para fora do corpo. As glândulas salivares secretam a saliva que vão para dentro da boca, né? Então isso é uma glândula exócrina. A glândula endócrina, ela secreta o material que vai para o sangue e, portanto, esse material ele vai circular no corpo todo, tá? E o pâncreas, ele é uma glândula mista. Por quê que a gente considera ele uma glândula mista? Porque ele desempenha as duas funções. Ele tanto secreta um material que vai para dentro de um espaço contido, quanto material que vai para o sangue. Então ele tem função exócrina e função endócrina. Sendo que a função exócrina é a sua função mais proeminente. Então, do tecido pancreático, gente, 98 a 99% está associada à função exócrina pancreática. E essa função exócrina, ela tem um papel direto no processo de digestão dos nutrientes, tá? Ela está associada diretamente com o processo digestório. Enquanto a função endócrina, né, que a gente vai ter várias glândulas endócrinas que compõem o sistema endócrino do corpo, que são as glândulas que secretam hormônios. E o pâncreas também tem essa função. Então ele secreta hormônios que estão associados principalmente ao metabolismo glicêmico, né? Então ele vai ter uma função importantíssima na secreção da insulina e do glucagon, que são hormônios que vão manter a nossa glicemia equilibrada, né? A chamada homeostasia glicêmica. E aí eu acho muito interessante pensar que tanto a função exócrina quanto a função endócrina pancreática, elas não deixam de ser complementares, né? Através da função exócrina, que é justamente que envolve essa secreção do suco pancreático, que é um suco que está envolvido na digestão, na quebra de moléculas obtidas a partir da alimentação, né, como lipídios, proteínas e carboidratos, a gente vai ter esse suco rico em enzimas que vai realizar essa quebra. E aí, a partir daí, a gente tem a absorção desse material. Então, os carboidratos vão ser digeridos em monômeros de glicose, vão ser absorvidos. E depois, quem vai manter a concentração equilibrada dessa molécula, obtida a partir do processo digestório, são os hormônios pancreáticos. Tá entendendo? Então, eu vejo assim um trabalho complementar entre as duas funções do próprio pâncreas, né? Então, a gente vê que ele está ligado diretamente ao trato digestório, ó. Então, essa função exócrina, que envolve a secreção de um suco pancreático. Esse suco vai atravessar um duto que vai despejar esse suco dentro do duodeno. E lá ele vai agir, né, contribuindo com o processo de digestão, tá bom? E o endócrino, os hormônios vão ser secretados, vão cair na circulação sanguínea e vão circular no corpo inteiro.
Bom, aqui num corte histológico a gente consegue verificar esses tecidos, né, que trabalham. Eles são tecidos, então, que têm um funcionamento independente. E a gente tem aqui, então, a ilhota pancreática, ou ilhota de Langerhans, que desempenha a função endócrina do órgão. E o resto tudinho aqui em volta, gente, nesse rosa mais intenso aqui, ó, são os ácinos pancreáticos, que são as estruturas responsáveis em produção do suco pancreático que vai ser secretado dentro do lumen intestinal, tá? Então vamos entender um pouquinho mais como que é essa relação do pâncreas com o sistema digestório? Então vamos em frente. Então aqui está um esquema do sistema digestório, onde a gente vai ter diversas estruturas, um sistema enorme, cheio de coisa, que desempenham papéis diferentes, mas que o objetivo é o mesmo, é fazer com que a gente tenha um fornecimento de nutrientes que vão ser importantes, principalmente com função energética, o caso dos lipídios e dos açúcares, né, da glicose, do carboidrato, função estrutural, que é o caso aí que a gente vai ter de lipídios e proteínas, principalmente, e função reguladora, que é o que a gente vai ter através dos sais minerais e das vitaminas. Então, esses nutrientes que vão ser vitais para a manutenção do funcionamento das nossas células e, portanto, do nosso corpo, eles são obtidos a partir da alimentação. Então, o sistema digestório é a via de entrada desse material e o sistema digestório vai ter que processar esse material para que ele consiga entrar no nosso sangue e daí ser distribuído para as células. Então, esse processamento, gente, envolve principalmente trabalho mecânico. Então, a gente vai ter um trabalho mecânico através de mastigação, através da mistura que esse alimento vai sofrer dentro do estômago, que envolve contrações de musculatura da parede estomacal, que vai apertar bem, vai misturar esse material. E a gente tem também transformação química. Então a gente tem reações químicas que vão quimicamente, ou seja, através de enzimas e sucos ácidos e depois suco alcalino, quebrando esse material, esse alimento, até ele chegar a nível de moléculazinha para ele conseguir entrar no sangue. Tá? Então é um trabalho de quase que uma fábrica que recebe um material grandão e precisa processar até ele ficar pequenininho para ele cair na corrente sanguínea. Então isso se inicia, a gente sabe, né? Normalmente, em condições normais, a alimentação ela é via oral. Então o alimento é introduzido na boca, a gente inicia com o processo de mastigação, já joga uma salivazinha ali. Então a gente vai ter as glândulas salivares que vão jogar a saliva, que vai ter enzima, que também começa a transformação então tanto mecânica quanto química deste material. E aí depois ele percorre um tubo compridão, que é começando com a faringe, depois o esôfago, que é bem grandão, que vai começar no pescoço e vai descer pelo tórax até chegar no abdômen, onde ele se comunica com o estômago, que é um outro espaço. Então, basicamente, gente, o que a gente tem em termos de espaço no sistema digestório é boca e estômago. O resto tudo é tubo, escorregador, né? Tubo alimento, assim. Que nem um tubo água, aqui é tubo alimento. E aí aqui a gente vai ter mais transformação desse material, suco gástrico e tal, e depois ele desce de novo, então ele para um tempo aqui, sofre uma mistura, né, como se fosse uma batedeira ali dentro, vamos dizer assim, e aí depois esse material vai descer por um outro grande tubão, agora sim, o maior de todos, que é o intestino, né? Então a gente tem o intestino fino, que é o intestino delgado, e depois o intestino grosso. E aí é justamente aqui que a gente vai ter o nosso pâncreas, ó. Então ele vai estar conectado na porção inicial do intestino. Então vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos lá. Então a gente vai ter a seguinte sequência, o caminho que o alimento vai percorrer vai ser esse aqui, ó. Cavidade oral, né? Faringe, aí depois a gente vai ter o esôfago, lembrando que faringe é uma estrutura que também pertence ao sistema respiratório, tá? A porção de orofaringe, mais precisamente. Aí isso é tubo, né? Cavidade oral e espaço. Nas cavidades, nos espaços, o alimento permanece por um tempo um pouco maior. Nos tubos ele só vai passando, né? Aí a gente vai ter a faringe se comunicando com o esôfago é o tubão que vai chegar lá no estômago. Aí depois a gente vai ter a primeira porção do intestino delgado que a gente chama de duodeno, aí depois o jejunum, depois o ilho. Então essas três regiões são do intestino, compõem o intestino delgado. Então tubão todo enrolado, né, vai preencher boa parte do espaço abdominal. Aí no ilho a gente tem o seco, se comunicando com o seco, que vai se comunicar com o cólon,
que daí vai se comunicar com o reto. Tudo isso compõe o intestino grosso, lembrando que o cólon tem 3 regiões bem distintas, né? O ascendente, transverso e descendente. Bom, mas aqui nosso foco é pâncreas, então aqui só para vocês entenderem como que o pâncreas se conecta ao sistema digestório. E aí a gente vai ter as estruturas que são anexas, né? Glândula salivar se comunica com cavidade oral. Então, a glândula exócrina joga o seu conteúdo na cavidade oral. O fígado, que produz bile, essa bile é estocada na vesícula, se comunica com o duodeno. A vesícula biliar se comunica diretamente com o duodeno. E o pâncreas também se comunica com a mesma região duodeno. Fígado e pâncreas vão despejar o seu material exócrino dentro do duodeno. Portanto, todos esses são consideradas glândulas, né? Onde o fígado vai produzir, como eu disse, vai estocar na vesícula e essa sim vai despejar no duodeno. E aí a gente chama isso de órgãos acessórios. Por quê, gente? Olha só. Eles vão contribuir, eles vão colaborar com o processo digestório. Mas por que eles são acessórios? Porque o alimento não vai passar dentro desses órgãos, tá? Eles só se comunicam com as porções do sistema digestório por onde o alimento transita. E lá eles despejam o seu material, tá ok? Então vamos focar agora o nosso pâncreas, entender um pouco mais sobre ele. Ele é o nosso foco aqui dessa aula, beleza? Bom, gente, então agora vamos, né, dar um foco maior no pâncreas, entender, primeira coisa, localização. Então sempre que a gente vai estudar anatomia de uma víscera, de um órgão, né, de uma estrutura, é importante a gente entender aonde que ela está no nosso organismo, né? Qual é o local dela, é onde? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, né, espaço pélvico, pernas, onde é que está? Bom, então o pâncreas ele vai estar naquele espaço onde tem uma galera de víscera. Ele divide esse espaço com muitas estruturas, né, muitos componentes, que é o espaço abdominal, o espaço mais abarrotado de estrutura. Então ele vai estar aqui dentro do espaço abdominal, dividindo esse espaço com fígado, com pâncreas, com baço, com intestinos, com os rins, enfim, um monte de coisa vai estar aí dentro, tá? Então, primeira coisa a gente já fez. Então, localizar o pâncreas, aonde ele está no nosso corpo, espaço abdominal, tá? E aí, nesse espaço, qual é o ponto que a gente vai observar essa víscera? Então, normalmente, como no abdômen a gente tem muitas vísceras, muitos órgãos, a gente separa esse abdômen em 4 quadrados, né? Fazendo um sinal de mais no meio dele, puxando uma linha bem no centro, aqui, né? No sentido vertical, e uma outra no sentido horizontal. A gente vai ter 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferiores. O pâncreas ele vai estar desse lado aqui, ou seja, quadrante superior esquerdo. Tá? Essa é a localização precisa. Mas eu estou olhando aqui e não estou vendo o estômago, porque ele está imediatamente atrás do estômago. Então, olha lá, nessa imagem, olhando de lado, né, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho o fígado, que é grandão, né, ocupa bastante espaço. Eu tenho aqui o estômago, tá, gente? E aqui eu vou ter o pâncreas, ó, apertadinho lá para trás, tá ok? E aqui são os intestinos, né? Foi como se tivesse sido feito um corte na lateral. Eu consigo ver até o lúmen dessas estruturas, ou seja, a parte de dentro, né? Aqui embaixo bexiga urinária, aqui a região do reto e aqui intestinos. E o nosso pâncreas está aqui, ó, apertadinho. E aí o que eu observo? Seguinte, as vísceras do abdômen, boa parte delas são envolvidas por uma membrana chamada peritônio. O peritônio serve como se fosse um grande saco que guarda essas vísceras todas dentro. Então ele tem uma função de proteção, até porque ele vai ser recheado por tecido adiposo, né? Uma dupla membrana cujo recheio é tecido adiposo. Então ele serve para fazer um amortecimento de eventuais choques mecânicos que porventura podem atingir essa região. Só que acontece o seguinte, essa membrana peritoneal, isso que está em amarelinho aqui, ó, que a gente consegue observar que envolve boa parte, principalmente dos intestinos, tá? Ele inicia nessa parte mais aqui de baixo do estômago, né? E aí ele envolve principalmente intestinos, não envolve a bexiga urinária. Então é isso que está em verde aqui, né, com amarelinho, que é o peritônio.
a gente observa o seguinte, que o pâncreas, ele não está envolvido por essa membrana peritoneal, porque ela está passando por aqui assim, ó, tá vendo? Nessa linhazinha, ela está passando na frente. Então, essas vísceras que estão excluídas desse envoltório, né, foram excluídas dele, são principalmente vísceras mais posteriores do espaço abdominal, né, tá vendo? Ele está bem para trás, aqui está a coluna vertebral, ó, ele está bem recuado. Os rins também ocupam essa posição, estão bem próximos aqui, na imagem a gente não consegue ver. Então a gente diz que essa localização, ela é uma localização que a gente chama de retroperitoneal, tá? Então a posição do pâncreas é no espaço abdominal, uma posição retroperitoneal, ou seja, ele está de fora do peritônio. A membrana peritoneal vai passar na face anterior dele, tá? Na frente. E a galera que está para frente é que vai ser envolvida, né? E ele vai estar de fora. Tá bom, gente? Então essa é a localização do pâncreas. Aqui a gente consegue verificar os rins, ó, né? Foi removida todas as vísceras anteriores, então a gente vê mais as vísceras posteriores. Inclusive a gente não consegue nem visualizar o pâncreas, a gente consegue ver em amarelo aqui, tá vendo essa membrana peritoneal passando aqui por cima. Então pega só as vísceras mais anteriores, né? Só não, mas principalmente, né? A parte de baixo ele pega boa parte também aqui. E as vísceras pélvicas estão de fora, que no caso aqui é a bexiga, né, os elementos do trato urinário, principalmente a bexiga, e a porção do reto. Bom, gente, então a gente consegue visualizar aqui o pâncreas, ó, bonitão, amarelo, tá vendo aqui nesse desenho? Ele tá encaixadinho aqui na curvatura, então o estômago tá por aqui, estaria por aqui na frente do pâncreas, né? Aquele grande saco, que vai se encaixar diretamente aqui no duodeno, no intestino, que é a primeira porção do intestino delgado, que eu falei para vocês, é o duodeno. E é onde a gente vai ter esse pâncreas bem encaixadinho nessa curvatura, tá vendo? Então o duodeno é essa curvinha aqui. Daqui para fez a dobrinha, já não é mais duodeno, é jejum. Então é esse pedacinho que vai ser importantíssimo para o processo digestório, porque a gente vai ter a secreção do sucos pancreático e biliar nessa região. Então o processo de digestão aí vai ser praticamente finalizado, no restante que a gente vai ter basicamente é a absorção, tá? Já começando aqui. Então a gente vai ter grandes, né, muita microvilosidades e vilosidades nessa porção. Então a região duodenal é a principal região de absorção dos nutrientes, onde acontece em maior intensidade, e claro que ela vai continuar ao longo do trajeto. Então, qual é o tamanho desse pâncreas, gente? Então, o pâncreas, quais são as dimensões, né? Um outro aspecto anatômico importante quando a gente vai estudar anatomia é saber o tamanho das coisas. Então, localizar, que a gente já fez, e entender o tamanho, né? Como é que é, além da forma que a gente já vai falar. Então, as dimensões a gente vai ter de comprimento, né? Então, nesse sentido aqui, horizontal, o comprimento, a gente vai ter entre 15 a 20 centímetros, tá? Essas dimensões é uma média que a gente vai ter de medida em indivíduos adultos, tá? Então, a gente vai ter uma dimensão mais ou menos de 15 a 20 centímetros, do ponto mais largo aqui até esse pontinho mais estreito, né? Da região que se encaixa no intestino até a outra extremidade. A largura a gente vai ter de 3 a 5 centímetros, né? Vai depender da região. A gente vê que tem uma região que é bem mais larga e outra aqui que é mais fininha. E a espessura, né? Que vai ser a nossa terceira dimensão. Então é a medida da parte anterior em relação à parte posterior. Vai ser de 1 a 2 centímetros. Então ele é fininho, né? Uma víscera bem fininha. E o peso, gente? Quanto pesa um pâncreas? Entre 70 a 100 gramas, ó. Então, a víscera é levinha. Ela é magrinha, fininha, pequenininha. Ela, comparado com o fígado, que é enorme, né? E outras vísceras que estão ali, o próprio estômago, ele é pequenininho, vai estar bem apertadinho ali. Só que tem uma função que a gente sabe que é vital, né? Paralisia desse órgão pode comprometer a manutenção da vida de alguém. Tá bom? Então, a gente vai ter basicamente essas dimensões. E é uma víscera, gente, só em termos de curiosidade, que é uma das primeiras a sofrer uma autólise, né, uma autodigestão pós-mortem, né? Então, após a morte, essa víscera ela se autoconsome muito rapidamente por conta do próprio suco pancreático produzido por ela mesma, tá? Então, isso pode acontecer. Então, olha lá. Então, aqui o pâncreas sozinho, para a gente entender as regiões. Então, a gente vê que ele tem regiões uma região que é mais larga, né, que é maior, outra que é uma mais comprida aqui e uma mais fininha que é a ponta. Aqui nessa ponta é onde a gente tem o baço,
Então, os limites anatômicos do pâncreas, né, que a gente vai ter, basicamente numa extremidade a gente tem o duodeno, né, na extremidade direita a gente tem o duodeno, na extremidade esquerda a gente tem o baço, né, e anteriormente a gente tem o estômago. Bom, então olha lá, essa região mais larga é chamada de cabeça do pâncreas, né, aí vai se concentrar principalmente as estruturas associadas à função exócrina pancreática. Elas vão estar só aí? Lógico que não, vai estar espalhado no órgão inteiro, mas aí é onde a gente vai ter uma maior quantidade, tá? A gente vai ter a região do corpo, que é essa mais comprida aqui, e a região terminal lá, que a gente chama de cauda, né? Quase que um bicho, assim, em termos anatômicos, né? Cabeça, corpo e cauda. Muitos anatomistas consideram que essa região que está entre a cabeça e o corpo, eles chamam ela de pescoço, tá? E essa parte de baixo aqui, essa projeção, né, mais inferior, a gente chama de processo uncinoso, tá bom? Então, geralmente, a cabeça é onde está a maior concentração dos ácinos pancreáticos, que são as estruturas associadas à função exócrina, e na região do corpo e cauda, é onde a gente tem grande parte das chamadas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, que são aquelas que determinam a função endócrina do pâncreas. Tá ok? Só um pouquinho sobre os elementos vasculares que estão no pâncreas, né? Tanto o suporte arterial, sangue arterial, como é que ele chega aí no pâncreas, e o suporte venoso, né? Na verdade, os elementos venosos de drenagem sanguínea. Então, como é que é essa circulação? Isso é interessante também até para a gente entender a conexão desse órgão com outros órgãos, né? E também compreender um pouco de como que o material endócrino desse órgão, ele vai, o caminho, o trajeto que ele vai seguir, né? Da onde que ele vai partir. Então é o seguinte, a gente vai ter basicamente no abdômen, a principal artéria de nutrição é a artéria aorta abdominal. Então é a porção abdominal de aorta, que é a principal artéria do corpo. Da aorta vão partir todas as outras artérias que vão nutrir os diversos órgãos do nosso corpo todo, né? E aqui vai ser a porção abdominal de aorta. Então a aorta abdominal é essa grandona que está aqui, ó, esse tubão de sangue arterial lindo, maravilhoso. Então onde a gente vai ter basicamente saindo nessa região do pâncreas duas principais ramificações, né? O tronco chamado tronco celíaco, que se ramifica em artéria hepática para o lado direito e artéria esplênica para o lado esquerdo, tá? E a gente vai ter aqui mais um pouquinho mais para baixo do pâncreas a artéria mesentérica superior. Bom, então as principais artérias que vão nutrir o pâncreas vão sair desses ramos da aorta abdominal, tronco celíaco e mesentérica superior. Então, a gente observa aqui o seguinte, ó, a gente vai ter, basicamente, gente, duas principais artérias nutrindo a região da cabeça pancreática, porção superior da cabeça, uma pegando a parte da frente, outra pegando a parte de trás. E aqui na região do processo uncinoso, a gente também vai ter duas, uma anterior e outra posterior, tá? O que muda aqui é a origem delas, né? Essas duas de cima vão se originar aqui da artéria gastroduodenal, que por sua vez se origina da artéria hepática e que por sua vez se origina do tronco celíaco. E as de baixo aqui do processo uncinoso, elas são ramificações da artéria mesentérica superior, tá bom? Bom, a região de corpo e cauda vai receber suprimento sanguíneo arterial a partir de uma ramificação de artéria esplênica, onde a gente vai ter a saída da artéria pancreática dorsal. Então a esplênica é um ramo do tronco celíaco, é o ramo que vai para o lado esquerdo, né? Portanto, em direção ao corpo e à cauda do pâncreas. E aí a gente vai ter a artéria pancreática dorsal, que é esse aqui, e aqui embaixo a gente vai ter a artéria pancreática transversal, tá? Que vai pegar toda a extensão de corpo e até chegar à região da cauda pancreática. E aqui a artéria esplênica também vão ter ramos de comunicação, ou seja, pontos de anastomose. E essa artéria se chama esplênica porque ela vai justamente nutrir aqui o baço, tá bom? Mas ela vai jogando raminhos para o pâncreas também. Então, para facilitar essa compreensão, gente, tem um mapinha mental aqui para a gente entender essa ordem das coisas. Então, tudo parte da artéria abdominal, né, onde a gente vai ter o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Né? Essa artéria é importantíssima para nutrir as porções todas iniciais do intestino, principalmente o intestino delgado.
Aí o tronco celíaco a gente vai ter saindo artéria hepática, né, como um ramo, artéria gastroduodenal, como eu falei para vocês, e artéria esplênica, tá? Então a artéria hepática tá aqui, né? Artéria gastroduodenal e pro outro lado, aqui pro lado direito e pro lado esquerdo, a artéria esplênica. Então esses são a origem do sangue que chega no pâncreas. Então a gastroduodenal vai ser aquela que vai se ramificar na pancreático duodenal superior, anterior, e na pancreático duodenal superior, posterior. Então estão vendo o nome? Pancreático duodenal. São ramos arteriais que vão nutrir tanto o pâncreas quanto o duodeno. A porção do pâncreas que vai receber esse suprimento é a porção da cabeça pancreática. Então tem o vaso sanguíneo na frente, artéria na frente, artéria pegando na parte de trás, tá? Então elas são todas oriundas da gastroduodenal. E eu vou ter a artéria pancreática dorsal, né? Que vai ser essa que vai jogar sangue também um pouco para frente, para a cabeça, né? Para frente, para o lado direito, melhor dizendo, e para a porção de corpo e cauda. Tá? Então vai nutrir, vai levar, e aí dela vai sair a pancreática transversal, que é essa maior que pega toda a extensão de corpo e cauda. Da artéria mesentérica superior, eu vou ter as artérias pancreático-duodenais inferiores, tá? Tanto a anterior quanto a posterior, que é essa que vai pegar a região do processo uncinoso. Tá bom, gente? Então aqui só para ter uma ideia da origem, né, da vascularização do pâncreas. Bom, em termos de veias, então eu vou ter o sistema venoso pancreático, ele vai terminar a sua jornada, então às vezes você sabe, elas têm um fluxo sanguíneo oposto ao das artérias, né? Então eu vou ter o sangue saindo das pequenas veias indo para as grandes. No caso aqui a porta de saída é a veia porta hepática, né? Como todas as vísceras do abdômen. A gente vai ter todo o sangue venoso, ele é drenado em direção à veia porta hepática, que é uma veia muito importante que vai levar esse sangue para o fígado, que vai estar aqui por cima, mais concentrado do lado direito, mas o lobo, a gente tem um lobo para o lado esquerdo também importante. E aí essa veia porta hepática, que é essa grandona aqui, vai conduzir o sangue direto para o fígado, lá o material todo é processado, né? Material que foi absorvido no sistema digestório. Então a gente vai ter várias veias, vamos entender um pouquinho como é que elas são. Então tudo parte, a veia porta hepática é o ponto de chegada de todo o sangue, né, que vai levar esse sangue, como eu falei para vocês, para o fígado. Lá nos hepatócitos a gente vai ter enzimas que vão metabolizar todo esse material que foi absorvido principalmente no duodeno. Então a gente vai ter, eu digo que o fígado é o local de baculejo, é a alfândega, é o posto alfandegário do corpo, né? Tudo passa primeiro lá, que entra através do sistema digestório, passa primeiro pelo fígado para depois cair na circulação sanguínea. E isso acaba acontecendo também com os hormônios pancreáticos, tá, gente? Ele sofre esse processo que a gente chama de efeito de primeira passagem. Então a gente vai ter a veia mesentérica superior, que é uma veia que se comunica diretamente com a porta hepática, a veia mesentérica inferior, né? Então a gente vai ter essa aqui, a chamada veia porta hepática, né? A gente tem a veia esplênica aqui a mesentérica inferior, tá? Que vai se comunicar aqui com a porta hepática, aqui a mesentérica superior, tá bom? Então a mesentérica inferior, ela vai receber o suprimento da esplênica, que é a veia que vai vir lá do baço, né? E aí elas vão desembocar juntas aqui, formando um segmento só, na veia porta hepática. E aqui a mesentérica superior, trazendo então toda a drenagem, principalmente dos intestinos. E aqui a gente tem o pâncreas, ó, que foi removido uma parte do corpo pancreático, tá vendo? Só ficou a cabeça de um lado e aqui a parte mais de cauda do outro. Então como é que vai ser isso aí, ó? Então a gente vai ter a veia pancreático-duodenal superior, se comunicando direto com a porta hepática, e a gente vai ter outra veia pancreático-duodenal superior anterior, se comunicando com mesentérica superior, tá? Então a posterior, né, vai se comunicar com porta hepática e a anterior com mesentérica superior. E as inferiores também com mesentérica superior, já que ela tem aquela posição mais para baixo. E aí com a mesentérica inferior a gente vai ter a veia pancreática inferior e veia esplênica, né, como eu mostrei no desenho. E todas elas vão cair na porta hepática, então significa que todos os hormônios pancreáticos vão sofrer efeito de primeira passagem. Tá? Bom, gente, então entendendo isso, né, um pouquinho das regiões, primeiro localização, regiões, agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos funcionais do pâncreas, o que que faz com que ele seja uma glândula exócrina ou endócrina.
Então, internamente, a gente vai ter essas estruturas, e as estruturas que chamam mais atenção quando a gente olha para o pâncreas são justamente aquelas que estão envolvidas com a sua função exócrina, que são os ductos pancreáticos. Então, o ducto pancreático está lá dentro do órgão e ele chama bastante atenção. Ele é bem visível porque ele é grande e ele funciona como um canudo por onde o suco pancreático vai percorrer até chegar no seu destino final, que é o lúmen do duodeno. E aí, antes de desembocar no duodeno, ele se comunica com o ducto que vem da vesícula biliar. Ó. Então, o fígado está aqui, né? O fígado se comunica através do conduto hepático comum com a vesícula. E aí, onde a gente vai ter o material, então, é produzido no fígado. Que material? A bile, né? Ou o suco biliar. Ele é produzido no fígado, ele vai ser armazenado na vesícula. E esse material ele sai do fígado e vai para a vesícula através do conduto hepático comum. E aí chega aqui na vesícula, ele fica um tempo, vai ser estocado, e aí quando há necessidade, ou seja, quando existe a presença de alimento, a gente tem esse material saindo da vesícula e percorrendo o conduto biliar comum, ou também chamado de colédoco. E aí a gente vai ter esse material, então, sendo despejado no duodeno junto com o suco pancreático, que vai ser produzido pelo pâncreas. Então, os dois bile e suco pancreático são secretados juntos, tá? Então, a gente vai ter uma papila, quer dizer, uma região mais saliente da parede duodenal, que a gente chama de papila duodenal, e a gente vai ter o esfíncter de Oddi, que é um anel muscular que controla a abertura do ducto. Tá? Então a gente vai ter o ducto pancreático se comunicando com o ducto colédoco, os dois se juntando aqui e desembocando juntos dentro do lúmen duodenal. Tá ok? Essa papila duodenal tem um nome próprio chamado papila de Vater, né? Em alguns livros a gente encontra assim. Bom, então aqui vamos reforçar essa ideia. Então a gente vai ter todo o suco pancreático sendo produzido por ácinos que vão estar mais na região de margem do pâncreas, tanto na região de cabeça, quanto de corpo, quanto de cauda, enfim, em toda parte. Só que aqui, como a gente tem mais tecido, a gente vai ter mais dessas estruturas. E aí essas estruturas vão se comunicar com esse grande, através de ductos menores, vão se comunicar com esse ducto maior. Tá? Então a gente vai ter aí uma coalescência de estruturas, ou seja, estruturas pequenas desembocando em estruturas grandes. E aí esse material vai percorrer então esse ducto central aqui, que a gente chama de ducto principal ou também de ducto de Wirsung, como está aqui, ó, que é esse que vai pegar toda a extensão, todo o comprimento do pâncreas, tá? Aqui nessa porção a gente vai ter um ramo, uma ramificação desse ducto de Wirsung, ou ducto principal, que é um ducto secundário ou ducto acessório ou ducto de Santorini. Vocês sabem que existe uma tendência a tirar o nome de pessoas das estruturas, né? E de chamá-las pelos nomes mais anatômicos, assim, que se refere mais à localização e tal. Mas ainda a gente encontra muito material ainda que usa os nomes dos autores que identificaram essas estruturas, né? Como uma homenagem. Então, o principal, ou Wirsung, como está aqui, ó, e dele vai sair um secundário, ou acessório, ou de Santorini, e que vai desembocar no duodeno de maneira independente. O de Wirsung é que se comunica, vai se encontrar com o ducto colédoco, tá? Ou ducto hepático comum. Então, os dois vão se juntar aqui, ó, e formar uma estrutura só, que vai desembocar onde? No lúmen duodenal. Tá bom, gente? Então é importante porque o suco pancreático ele é complementar com o suco biliar. O suco pancreático é rico em enzimas digestivas, então a gente tem a amilase pancreática, ou seja, que digere amido, a gente tem protease pancreática, a gente tem lipase pancreática. Além disso, esse suco, gente, é rico em bicarbonato, então ele é mais alcalino. A gente tem que pensar o seguinte, o alimento que está chegando nessa porção do duodeno, ele acabou de sair do estômago, onde tem um suco mega super ácido, que é o ácido gástrico, né? Onde a gente vai ter um pH aí entre 1 e 2. Então, aqui nessa porção do duodeno, o que a gente tem é esse material que foi processado no estômago, que está super ácido, que a gente chama de quimo misturado e tal, esse suco foi incorporado a essa massa, esse bolo alimentar e virou quimo, ele vai ser neutralizado através da secreção desse suco alcalino, tá? Que é um pH em torno de 8.
E o suco biliar, a composição dele, basicamente, né, vai ser, a gente vai ter a presença de um material que é capaz de fazer a emulsificação, principalmente das gorduras. Ou seja, é um material que funciona como se fosse um detergente, que vai abrir esse bolo e vai conseguir expor as gorduras para que as lipases pancreáticas atuem. Então a gente vai ter aí um trabalho cooperativo, tá, entre os dois sucos, em termos de transformação química desse material. Então aqui, gente, mostrando essa estrutura que dá a função exócrina ao pâncreas, que a gente chama de ácino pancreático, onde a gente tem uma estrutura tipicamente glandular, ó, com células na porção dilatada bem grandonas, que são as células acinosas, tá vendo que está em azul aqui? Onde ela tem esses grânulos de zimogênio, que é onde as enzimas digestivas estão estocadas. Então a gente vai ter essas células secretando as enzimas, e as células que compõem o ducto secretando principalmente a fração líquida do suco, que é água e íons, que a gente vai ter basicamente, e bicarbonato. Tá? Então tudo isso junto, à medida que essas enzimas vão sendo secretadas, elas vão sendo misturadas com esse material de água e sais minerais e bicarbonato, que daí vai percorrer esse ducto aqui, tá? E aí esse ducto, como está mostrando aqui, tá vendo? Então aqui está o ácino, e aí a gente tem o ducto, um canalículo, né, que é onde ainda existe essa produção, né, das células acinares, as células grandonas que produzem enzimas, né? Vocês sabem, célula que produz proteína, enzima é proteína, normalmente elas são bem grandes, tem um núcleo grande, é uma fábrica, né? E aí, à medida que elas vão passando por aqui, a gente vai tendo a adição de água e sais minerais e bicarbonato. E aí a gente vai ter os vários ductos menores, ó, se comunicando, formando ductos maiores, até chegar num ducto um pouquinho maior, né? E atingir lá aquele canal que eu comentei com vocês, canal de Wirsung. Então o suco pancreático, ele tem uma circulação que é da cauda em direção à cabeça, tá? Para despejar lá no duodeno. Bom, gente, essa então é a nossa função chamada exócrina, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a função endócrina, que vai ser desempenhada por outros grupos de células, né? Então os ácinos estão associados com a função exócrina, se comunicam com ductos, que vão secretar o material lá no duodeno. E aí no meio desse monte de ácinos, que estão aqui, ó, tá vendo nessa imagem de microscopia, a gente vai ter um grupo de células diferentes, que são as células que vão compor, que vão produzir, vamos dizer assim, os hormônios e que vão conceder ao pâncreas a função endócrina. E aí a gente tem eles aqui distribuídos, ó, aqui esses pontinhos que estão nesse desenho, né, nessa figura do néter, eles são justamente os pontos de produção de hormônios. Então são as chamadas ilhotas pancreáticas. Por isso que é chamado assim, porque é como se fossem várias ilhazinhas num mar de ácinos, né? E aí é interessante, gente, quando foram estudar essa função endócrina, primeiro se reconhecer a função exócrina. Por quê? Por conta do ducto, aquele principal de Wirsung, que é o que chama mais atenção quando você observa o órgão internamente. Então essa função foi imediatamente reconhecida e viram que ele se comunicava com o duodeno e tal, então pensaram, bom, isso aqui deve secretar alguma coisa aqui dentro. A função endócrina foi descoberta depois, né, foi identificada depois. Tanto é que quando eles achavam que o pâncreas era o órgão envolvido no diabetes, uma das experiências que foi feita foi justamente jogar parafina líquida dentro do ducto de Wirsung, para ver se daquela forma eles conseguiam mimetizar um quadro de diabetes, por exemplo, né? E viram que não. E aí, quando eles fizeram essa experiência e viram que obstruindo o ducto de Wirsung, esses experimentos feitos em animais, né? Eles não conseguiam reproduzir a doença, eles já descartaram o pâncreas como órgão envolvido na doença, olha só, porque eles não sabiam que lá tinham as ilhotas, que não tem nada a ver com ducto, né? Então, nas ilhotas a gente vai ter vários tipos de célula que vão secretar o seu material aonde? No sangue. Então, estrutura endócrina. E aí a gente tem vários tipos de célula, né, que vão secretar hormônios diferentes. Então, a gente observa aqui, elas estão mais coradas, ó, a gente vai ter principalmente as células beta e as células alfa, as beta, que estão bem coradas de azul aqui, como a gente consegue observar, são as que secretam insulina, a famosa insulina, né, que é justamente o que falta no indivíduo com diabetes. Ou está prejudicada a sua secreção, ou ausente, né, ou ela não funciona bem, enfim. Então a gente vai ter basicamente aqui, gente, 4 tipos celulares, tá? A gente tem a ilhota, então, que está aqui, ela é bem isolada do restante, ela tem uma cápsula de colágeno em volta.
E ela fica bem separadinha dos ácidos que estão em volta, ó. Então a porção de ácido, como eu falei para vocês, corresponde de 98 a 99% do tecido pancreático. As ilhotas pancreáticas é entre 1 e 2% só do tecido, então é a menor parte. Mas a gente sabe que se isso aí ficar prejudicado, se isso não funciona, babado na certa, né? O corpo não consegue se manter vivo, pode produzir a morte. Então a gente vai ter aqui o seguinte, compondo a ilhota pancreática, a gente vai ter basicamente 4 tipos de célula. Aqui estão sendo destacadas 3. Célula beta, que é a célula produtora da insulina, a célula alfa, que é a célula produtora do glucagon, e a célula delta, que é uma célula que vai produzir outros hormônios, principalmente a somatostatina. Além disso, a gente tem uma célula chamada célula PP, que é a célula que produz o polipeptídeo pancreático. Tá? Então vão ser basicamente esses tipos celulares. As mais importantes são a beta e alfa, né, em termos de reconhecimento de função na homeostasia glicêmica, ou seja, de manter os níveis de açúcar equilibrados. Tá? Então essas células, a insulina secretada pela célula beta, ela vai ser secretada imediatamente após a entrada da glicose no sangue. Então a glicose é o grande estímulo. Então a gente viu ali que a gente tem as conexões vasculares entre pâncreas e duodeno. A gente sabe que a digestão através das enzimas, né, a finalização do processo digestivo que vai acontecer principalmente através da ação das enzimas pancreáticas, vai permitir com que a glicose entre no sangue. E aí isso já vai produzir uma ativação da célula beta, porque essa entrada vai ser através ali daquelas veias duodenais que vão passar, né, esse sangue passa pelo pâncreas e a gente já tem estimulação de célula beta acontecendo e insulina sendo liberada, tá? Então o principal estímulo da célula beta é a glicose que foi absorvida graças à digestão realizada pelo suco pancreático. Estão vendo a conexão funcional entre as duas funções, né, exócrina e endócrina? É interessante isso, né? E a célula alfa, ela secreta o glucagon, que é um hormônio que vai aparecer quando os níveis de glicose estão baixos. Esse hormônio ele mobiliza esses estoques de glicose para manter a nossa glicemia ok, para impedir que a gente tenha uma hipoglicemia. Bom, gente, aí a gente já entra no universo da fisiologia pura, né, que eu também adoro. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que tenha sido clara a explicação, espero que vocês tenham aproveitado. E quem sabe a gente se vê em outras aulas, em outros vídeos. Valeu, pessoal. Até mais.